Olá família, muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma programação na noite deste sábado para juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Então Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Seja muito bem-vindo a esta programação. Se você chegou aqui e não foi inscrito, aproveite, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Estamos aqui sempre de segunda a sábado, 21h30, temos esse encontro marcado com você. Aproveite, compartilhe, divulgue nos grupos das famílias, enfim, ajude-nos a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Na noite desse dia, que a paz do Senhor esteja sempre com você. E lembrando sempre, você pode fazer parte dessa família de cristãos conectados pela fé. Não importa onde você esteja, vamos junto com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus aí para a irmã Maria Rodrigues, ali as filhas, mestre das artes em Curitiba, Belém Valmont, eu ia falar Belém Valmont, em Belém, no Pará, irmã Deildes Silva, também Correntina na Bahia. Enfim, a você que está sempre conosco nessas programações, Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com você. E nós vamos nesta noite encerrando nossa semana, hoje é sabadão, então nossa última palavra desta semana nesta programação. Então receba o homem de Deus, pastor João da Cruz. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por esse sábado abençoado e pela rica oportunidade que o Senhor nos permite estar aqui concluindo a nossa semana, e é a penúltima semana desse mês, que a próxima nós já estamos encerrando o mês de 3, e eu louvo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui de segunda a sábado neste horário para juntos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Então, para você que está conosco, você que tem acompanhado, você que tem assistido através dessa programação, eu continue, não com a repetição, mas com uma palavra didática. Que Deus em Cristo os abençoe ricamente em nome de Jesus. A palavra de Deus para a nossa reflexão desse sábado abençoado é Mateus capítulo 14, o versículo 19, 20 e 21. Mateus, Evangelho, capítulo 19, verso 19, 20 e 21, que diz assim: Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, por partindo pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, aqui está registrada a primeira multiplicação de pães e peixe. Nós chamamos aqui um milagre dos 5.000, né? Quase 5.000, que está registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando a gente fala a primeira multiplicação, é porque teve uma segunda. A segunda também foi Jesus que fez. E olhando para esse texto, para a revelação da Santa Palavra de Deus, nós aprendemos aqui algumas lições com o próprio Jesus, que é o nosso exemplo maior, que é o nosso modelo perfeito. Então, olhando para o que Jesus fez, né? Se a gente olhar a circunstância, porque se você ver o texto do começo, é Mateus capítulo 14, a partir do verso 11, a gente vai ver que antes de Jesus fazer esse milagre, os discípulos que estavam também com Jesus, eles observaram e eles viram aquilo que não resolve, mas que era real. Eles viram que
era muita gente, eles viram que ele estava com fome, o lugar era deserto, que a hora estava avançada, que ele estava longe de arrumar alguma coisa para se alimentar, não tinha mercado, não tinha uma cidade próxima. Então eles constataram a situação, o problema, eles viram o problema e falaram para Jesus: Senhor, o Senhor tem que despachar esse povo. Então, mas Jesus está nos ensinando uma grande lição. Os discípulos viram o problema e Jesus viu a solução. Então, isso é que é importante. Muitas vezes a gente destaca o problema, a gente vê o problema, olha para o problema e esquece de olhar para a solução. Jesus ensinou que em vez de olhar para o problema, que realmente ele existe, não tem como evitar, a gente tem que olhar para a solução. E como é que faz isso? Foi como Jesus fez: pegou os pães, os 5 pães, 2 peixes, né? E apresentou para Deus. Então ele olhou para cima e não olhou para baixo. Os discípulos estavam olhando para aqui. Então, qual é a primeira lição que eu tiro desse texto? É que esse texto, ele destaca Jesus como o verdadeiro pão da vida, aquele que tem o alimento tanto para o nosso corpo físico, como também para a nossa alma, para o nosso espírito. Pois foi ele mesmo que disse em João capítulo 6, versículo 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, está aqui explícito, claro, revelado que Jesus verdadeiramente é esse pão vivo que desceu do céu com o propósito de nos alimentar, tanto fisicamente, que foi o caso aqui, e espiritualmente, que é mais importante ainda. Glória a Deus por isso. E segunda lição que eu aprendo é que esse texto afirma biblicamente que Jesus tem poder de fazer milagres. Sim, Senhor. E até porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus ainda faz milagres. Olha só, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que era 5 pães e 2 peixes? Embora esses pães não era esse pãozinho normal de hoje, ele fosse maior, mas o que era isso? O discípulo falou: Senhor, tem um rapaz aqui, que quando Jesus falou assim, quando eles falaram do problema, deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui, quando eles falaram do problema, Jesus perguntou: o que tens aí? Ele disse: não tem nada, Senhor. Tem um jovem aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Aí Jesus falou: traz aqui, coloca aqui na minha mão que eu vou dar uma lição para você. Então, aí Jesus pegou esses 5 pães, pegou os 2 peixes e apresentou e abençoou. E aí quando ele abençoou, aqui está a chave do milagre. Ele abençoou pouco, que se transformou em muito. Aqui está uma lição maravilhosa. Muita gente está deixando de chegar no muito porque não está abençoando pouco. Em vez de abençoar, está reclamando, está falando que não deve, está até exagerando. Então Jesus pegou esse povo e abençoou. E aí deu para os próprios discípulos, distribuir para toda aquela multidão. E a Bíblia diz que todos, está aqui no texto, saciaram, comeram e encheram a barriga, e sobrou ainda 12 cestos. É milagre ou não é? Milagre. Ao milagre da multiplicação, louvado seja o nome do Senhor. E a terceira lição? A terceira lição também é com o próprio Jesus. Aqui revela a sua compaixão pelos necessitados, por aqueles que estão precisando de socorro, de ajuda. Jesus aqui, através desse texto sagrado, ele está se condoendo, ele está revelando
a sua compaixão, o seu amor por aqueles que estão necessitados. E Jesus não tem só compaixão, ele tem visão, ele vê, ele viu a situação também. Só que, como eu disse, ele não olhou para o problema, ele viu, foi a solução. E agora ele multiplica os pães e sacia toda aquela gente, e ainda sobra 12 cestos. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus ainda tem visão e compaixão. Jesus ainda se preocupa com os necessitados. E, aliás, e supre todas as nossas necessidades. Foi Paulo que disse em Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades através da pessoa bendita de Jesus. Por último, a última lição que eu aprendo desse texto é que, tem mais, é claro, tem muitas lições aqui. A última é que o pouco que nós temos pode ser transformado em muito se colocarmos nas mãos do Senhor. Aqui está a chave do milagre da multiplicação. O pouco que temos, né? A pouca fé, a pouca esperança, a pouca alegria, a pouca paz, o que eu tiver pouco na sua vida, pouca visão, pouco amor, isso mesmo, pouca humildade, pouca sensibilidade, o que tiver pouco, coloque nas mãos do Senhor. Ele falou para ele, traz aqui, coloque aqui nas minhas mãos e deixa Ele abençoar, deixa Ele apresentar a sua bênção. Você vai ver como vai ser multiplicado. Pode se multiplicar e muito, a ponto de saciar todas as nossas necessidades e ainda sobrar. Porque é isso que a Bíblia diz. Deus, o nosso Deus, Efésios 3:20, é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos através do poder que opera em nós. Qual é esse poder? Fé. Fé em Deus. Então, quer a bênção da multiplicação na sua vida? Aqui está a receita. Primeiro, Jesus é o pão vivo. Segundo, Ele tem poder de fazer milagre e ainda faz. Terceiro, Ele tem compaixão e cuida do necessitado. E por último, é só colocar na mão dele o que tiver pouco na sua vida, porque com certeza Ele vai multiplicar através da sua bênção. Com certeza, o que tiver pouco na sua vida, na sua casa, na sua família, Jesus, nessa noite, se você colocar nas mãos do Senhor, se a harmonia tiver pouco, Deus pode multiplicar a harmonia que é necessária para a família, a alegria que é essencial para a família, a boa convivência, tudo que tiver pouco, em nome do Senhor Jesus, até mesmo a vontade de servir a Deus, coloque nas mãos do Senhor, deixa Ele abençoar, deixa Ele apresentar, porque vai acontecer também um milagre dos 5.000. Vai acontecer esse milagre para a glória de Deus e para a bênção daquele que está necessitado. Essa noite eu quero orar por você. Eu não sei qual é a situação que você está, pode ser que esteja como aquela multidão, ou como os discípulos, preocupado com a situação, com o lugar, com o tempo, com a fome, com a necessidade, e só está vendo o problema. Mas Jesus está vendo a solução. E eu quero apresentar esse Jesus que
pode todas as coisas. Então quero orar pela sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, sua vida. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele vela. Essa palavra não passa. Ela não há de passar sem que se cumpra, pois é promessa do Senhor. Eu creio que nessa noite, esta casa, esta família, este homem, esta mulher, que precisa muito dessa bênção da multiplicação. Eu não sei o que é que precisa, Senhor, ser abençoado e multiplicado. O Senhor sabe, e quem está ouvindo também. É só colocar nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem poder de fazer milagre. O Senhor ainda é o pão que nos alimenta, tanto no físico como no espiritual. O Senhor tem compaixão e visão, e o Senhor está vendo essa necessidade, e o Senhor pode todas as coisas. Então nessa noite, Pai, colocamos nas tuas mãos essas vidas. Eu quero colocar nas mãos do Senhor a juventude do nosso país, as crianças, adolescentes, porque a harmonia, o ensino que o Senhor deixou para os pais está pouco, mas o Senhor nessa noite pode multiplicar essa bênção da instrução e da boa convivência, para que as coisas mudem para a honra e glória do Senhor e para a bênção de todos que estão necessitados. Eu creio que é noite de socorro, é noite de provisão, é noite do agir sobrenatural. Que assim seja, meu Senhor, feito conforme a tua santa vontade, através da palavra que o Senhor vela para cumprir. Que nessa noite o Senhor confirme sua palavra com sinais que se seguem, em nome de Jesus. E graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nesta noite. Estamos chegando ao final dessa semana, que você tenha um ótimo final de semana abençoado, uma noite tranquila, um sono reparador. E lembrando, a gente volta na próxima segunda-feira, 9h30 da noite, 21h30. Estaremos aqui de volta com mais uma edição e vamos seguindo aí até que Cristo volte, ou que a gente vá, enfim, a gente vai vendo quem vem primeiro. O importante é que seguimos firme e forte. Contamos sempre com você. Deus abençoe a todos que estão conosco nesta noite. Fique com Deus. Que a paz de Cristo inunde o seu coração sempre. Uma ótima noite. Segunda-feira estamos de volta. Então fique com Deus. E até lá, na paz do Senhor.